Olá, sejam bem-vindos ao Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Nessa palestra, iremos trabalhar o eixo temático Educação Ambiental como proposta pedagógica. Eu sou Lígia Maria Trolesi, graduada em Química e Pedagogia, especializada em Saneamento e Meio Ambiente, mestranda do Prof. Água, Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da Unesp, Campus Ilha Solteira. Atuo como docente no ensino técnico e básico da Rede Centro Paula Souza e também com análise de água e meio ambiente e também tratamento de água e efluente. Vamos fazer uma visão diagnóstica sobre a aprendizagem da educação ambiental na educação de jovens e adultos. Vamos entender como adultos e jovens, adultos e crianças aprendem a educação ambiental de forma diferente, aprendem os conhecimentos ambientais de forma diferente. Ser ambiental só se aprende na escola? Para que eu desenvolva uma educação ambiental, é preciso que eu esteja exatamente na educação formal, no ambiente escolar? Antes de responder essa pergunta, vamos avaliar o que é o meio ambiente. Temos a concepção ainda de que o meio ambiente não é um meio em que vivemos. Ainda nos parece muito distante a concepção de meio ambiente, aquela na qual é um meio em que eu estou inserido, qual faço parte e qual o homem transforma através de atividades econômicas, tecnológicas e sociais. Segundo o dicionário Aurélio, meio ambiente é a reunião do que compõe a natureza, o ambiente em que os seres estão inseridos, bem como as suas condições ambientais, biológicas, físicas e químicas, tendo em conta a sua relação com os seres, especialmente com o ser humano. Na visão da sociologia, é o conjunto de todos os fatores materiais e imateriais que afetam o indivíduo e que vão desde a paisagem até a mentalidade da época, ou seja, os nossos valores, as nossas condutas, as nossas concepções morais interferem nas nossas ações no meio ambiente. O meio ambiente não é só os nossos recursos naturais, extrapola água, ar, solo, fauna e flora. É a nossa concepção de ser humano e o que fazemos no meio em que vivemos. Edgar Morin nos fala de uma consciência planetária nos 7 saberes para a educação. Segundo ele, os problemas ambientais ocorrem em nível global e na escala local. Isso quer dizer que está interligado. E abordar o global é necessário abordar o global nas partes, assim como inserir as partes no global. Dessa maneira, uma sociedade é mais que um contexto, é o todo organizador de que fazemos parte. Uma comunidade, um problema local, ele tem sim relação com o global, e o global interfere numa região. A nossa visão de meio ambiente hoje se torna globalizada, pois os problemas ambientais, eles estão facilmente passando de nível regional para nível internacional e global. Nós vemos que poluição produzida em certas áreas do planeta chegam a locais muito distantes, prejudicando e interferindo a comunidade daquele local. Porém, nós temos uma concepção cultural ainda de que o meio ambiente briga com o progresso e desenvolvimento econômico. Através dessa charge de Maurício Souza, podemos perceber claramente a nossa visão de que para ter progresso é necessário desmatar, degradar. Isso nos causa uma dualidade, um conflito e faz com que dificulte a nossa concepção ambiental e a nossa aprendizagem. Cria um obstáculo, nos torna não tão receptivo ao conhecimento ambiental. Já a criança e o adolescente têm uma visão um pouco mais aberta, mais receptiva, mais familiarizada com os temas ambientais. Essas tirinhas, essas charges que vocês estão observando na tela, meus amigos, foram elaboradas por alunos de ensino fundamental e médio e fica nítido a concepção que eles são capazes de realizar fazendo a ligação entre meio ambiente, desenvolvimento econômico e a relação do homem em ambos.
essa diferença que nós temos de uma concepção ambiental dos adultos ainda nessa dualidade de que é necessária a degradação para a produção e a abertura e a facilidade da concepção e da aprendizagem ambiental nos jovens e adolescentes se dá devido à educação ambiental e na forma como ela ocorreu. Segundo o artigo 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, compreendemos que a educação ambiental é uma dimensão da educação, é a atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana, com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental, ou seja, a educação ambiental nos forma para a cidadania, nos forma para agentes transformadores. A educação ambiental passou a ser disciplina obrigatória e tema transversal, ou seja, um tema que ele vai tanger todas as disciplinas da base curricular em 99. O trâmite para que a educação ambiental entrasse como efetiva na educação formal foi mais ou menos uma década, desde 91, com as reuniões e pedidos do Conselho do Meio Ambiente, com as propostas de educação ambiental, até a sua efetiva a inclusão com a Lei 9795 de 1999, onde, dentro dos parâmetros curriculares nacional, a educação ambiental é um tema transversal, estudado em todas as séries, em todas as disciplinas, ou seja, todos os professores abordam temas ambientais nas suas disciplinas, não somente em ciências, mas nas linguagens e nas ciências humanas também. Os temas ambientais são abordados. História, geografia, sociologia, filosofia também abordam o meio ambiente. A educação ambiental, segundo Silva e Tavares, tem um escopo de despertar em todos a consciência de que o ser humano é parte do meio ambiente e assim superar a visão antropocêntrica. A educação ambiental tem que estimular o fortalecimento da consciência crítica sobre o problema ambiental, incentivando a participação individual e coletiva, de forma permanente e responsável. Ou seja, a educação ambiental, ela não compreende só o período da formação escolar, ela extrapola, ela nos acompanha na nossa criticidade como cidadão. Aí a escola tem que assumir o seu papel para contribuir com a transformação da sociedade, despertando a consciência ambiental em crianças e jovens, para que assim eu tenha adultos conscientes, de consciência planetária, né, inseridos no seu meio ambiente e dispostos a participar com efetividade nas questões ambientais locais e planetárias. Quando você se depara com essa imagem, com certeza você vai se identificar assim como eu, pois você deve ser da década de 80, 90, ou até um pouquinho antes, 70, 60. E nós vamos lembrar que na nossa formação escolar básica, nós não tivemos os temas ambientais abordados, nem a mídia abordava com tanta efetividade conceitos ambientais como hoje. Na nossa escola, na faculdade, dificilmente a gente via lixeiras para coleta seletiva, coletores de baterias. Pelo contrário, né, nós não tínhamos ainda essa ideia muito clara de separação de resíduos. A nossa cultura ambiental, ela vem sendo formada há muito tempo atrás, desde a era Vargas, onde era incentivado o desmatamento para o progresso. Então, essa concepção de que eu posso degradar para produzir, em que eu justifico a degradação ambiental para a finalidade econômica, ela foi fortalecida e consolidada em muitos anos, em várias décadas. Nós vemos aí a exploração da Amazônia, vemos a expansão dos grãos no Cerrado, no centro-oeste brasileiro, com a soja, e também a expansão da pecuária. E nós vamos ver na década de 80 um movimento contrário a essa degradação, começando com Chico Mendes, onde ele defende a exploração extrativista, mas com preservação ambiental. E nós vamos ver que, então, nós temos, desde aquela época até os dias de hoje,
essa abordagem de que é possível a produção, o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, mas ainda vemos presente, enraigadas em nós, a concepção de que é justificada a degradação em nome da produção agrícola e do desenvolvimento econômico. Por isso, nós precisamos chamar a atenção da forma como adultos e crianças aprendem. Nós vamos ver que, além de toda essa bagagem cultural que eu citei em relação à degradação ambiental, temos ainda a forma como o adulto aprende e como a criança aprende, como o adolescente aprende. São de formas diferentes. Nos adultos, a educação se dá de uma forma diferenciada. Nós vamos observar que a faixa etária vai interferir na nossa aprendizagem, no nosso processo de conhecimento, da seguinte forma: dos 20 aos 40 anos, nós estamos com grande vitalidade física e também nossa capacidade sensorial é muito boa. Porém, o nosso aspecto cognitivo está estritamente voltado à nossa carreira profissional, ao nosso foco profissional e às nossas relações sociais. Tudo aquilo que nos traz identificação, reconhecimento, pertencimento e nos torna receptivos para o conhecimento está relacionado com a nossa relação social, profissional, e isso tem a ver com as tendências que o mercado aponta. Então, se eu quero que um adulto de 20 a 40 anos consiga aprender, construir conhecimentos diferentes sobre temas ambientais, é necessário que eu busque uma relação, uma contextualização com esses temas que eu abordei aqui, que eu consiga com que o âmbito profissional, social e o mercado seja o contexto para a educação ambiental. Na faixa dos 40 aos 60 anos, o fator biosocial vai interferir também, pois nós estamos vivendo mudanças fisiológicas. No aspecto cognitivo, a gente vê o conhecimento consolidado e até cristalizado, pois tudo aquilo que a gente construiu como conhecimento está baseado nas nossas experiências, nas nossas vivências. E nós nessa faixa etária estamos buscando o autoaperfeiçoamento. Então, para um adulto de 40 a 60 anos, o enfoque tem que ser um pouquinho diferente. Além da questão profissional, nós vamos então caminhar num contexto de vivências, de experiências, das experiências que a humanidade acumulou, nas experiências aprendidas com gerações diferentes, com as ocorrências históricas importantes na humanidade e também com a necessidade do ser humano de evoluir e de se autoaperfeiçoar. Com esse contexto, nós conseguimos abordar o adulto para o aprendizado ambiental. Já nas crianças, a abordagem da educação ambiental e aprendizado se dá de uma forma quase que natural, porque ela é gradativa, ela foi incluída desde o ensino básico, desde quando a criança começa a sua alfabetização até o término do ensino médio e a graduação superior e técnica. Então nós vemos que a educação ambiental no ambiente da escola, ou seja, da educação formal, ela ocorre de uma forma mais natural, principalmente nas crianças e nos jovens, porque a gente tem uma abordagem lúdica e a gente baseia o aprendizado em vivência, em experimentação. Podemos ver que a educação ambiental e os conhecimentos ambientais estão relacionados a personagens queridos pelas crianças. E a prática nas escolas, através de projetos, visitas, programas, palestras, faz com que a criança vá aprendendo ambientalmente de uma forma natural. Aquilo se torna o dia a dia dela, então se incorpora conceitos ambientais no indivíduo. E isso faz toda a diferença para um ser ambiental consciente, capaz de ser crítico frente aos problemas ambientais. Frente a essas questões, eu trabalhei como educadora no programa de educação para jovens e adultos com uma pesquisa justamente abordando a forma como a educação ambiental se dá. Em julho de 2015, junho e julho de 2015, por favor, corrijam ali, nós pesquisamos 188 indivíduos, alunos e pais de alunos,
E essa pesquisa a campo foi realizada na ETEC de Fernandópolis, nos cursos técnicos de açúcar e álcool, mecanização agrícola, administração, com público de 16 a 50 anos, e no ensino médio técnico, o ETIM Química, com público de 14 a 15. Na Escola Estadual Uzenir Coelho Zeituni e na Escola Eni Tereza Longo Fracaro, da cidade de Votuporanga, nós realizamos a pesquisa com as classes de EJA, ou seja, com os alunos, os adolescentes e os adultos que voltaram a estudar após um período fora da escola. E a faixa etária desse público foi de 19 a 48 anos. A pesquisa foi realizada na forma de questionários de questões de múltipla escolha e foi aplicado nessas séries que eu citei. Nos itens avaliados foram levados em consideração a faixa etária do indivíduo, a modalidade de ensino, qual o tipo de curso e formação escolar, o contato com a educação ambiental nesse ambiente, as abordagens pedagógicas, como foi feita essa educação dentro da escola, e as vivências desses indivíduos em relação a outros meios, como as mídias e o ambiente de trabalho. A pesquisa mostrou, através do gráfico que vocês estão observando, que a vivência com temas ambientais no ambiente escolar, ela é muito significativa nos jovens de 14 a 17 anos, bastante presente de 20 a 30 anos, já cai a sua significação em adultos de 30 a 40 anos e adultos acima de 40 anos praticamente não viveram temas ambientais no ambiente escolar, na formação formal. Relacionamos na pesquisa o conhecimento dos termos ambientais. Nós vamos ver que temos termos ambientais como reciclagem, coleta seletiva, tratamentos de resíduos, isso inclui tratamento de esgoto, tratamento de água, reuso da água, preservação ambiental, APP, áreas de preservação permanente. Esses temas, muito comuns na educação ambiental, eles são mais conhecidos e compreendidos por adolescentes que estão no período escolar. Também são aprendidos na faixa etária de 20 a 40 anos e acima dos 40 anos, esses termos não foram de conhecimento escolar formal. As pessoas acima de 40 anos não tiveram conhecimento desses temas ambientais no ambiente escolar formal. Isso compreende educação básica, educação fundamental e educação superior. As práticas pedagógicas da educação ambiental vivenciada pelos pesquisados mostram que, em grande parte, o contato, a prática pedagógica foi feita através de textos em salas de aula, palestras, como essa que nós estamos abordando aqui, visitas e projetos. E podemos observar que, em termos de visitas e projetos, ou seja, experimentações, os adultos não têm uma grande participação, porque justamente estão no mercado de trabalho. Então, no ambiente escolar, nós não vamos ver a experimentação ambiental para essa faixa etária. Nós vamos ver essa experimentação ambiental muito presente nos adolescentes, porque a escola, ela prioriza esses projetos e essa vivência ambiental. A formação da consciência e da nossa conduta em relação à educação ambiental por diversos meios. Como que se dá a nossa consciência ecológica e a nossa conduta frente aos temas ambientais e aos problemas ambientais? Pela ação da escola, da TV, da mídia, né? Da internet e também do ambiente de trabalho. E nós podemos ver que acima dos 40 anos, a TV, o rádio, ou seja, os meios de comunicação e o ambiente de trabalho é decisivo para a nossa conduta e consciência ambiental. E já dos 14 aos 20 anos, os meios de comunicação e a escola é que fornece a educação ambiental e desenvolve a nossa consciência ambiental.
Isso nos mostra que adultos e crianças, adultos e adolescentes aprendem de forma diferente e por isso, para que eu crie, para que eu consiga desenvolver um cidadão, um indivíduo consciente ambientalmente, é necessário também que a aprendizagem se dê de forma diferente nas faixas etárias. Um adulto, ele não vai aprender a temas ambientais da mesma forma que uma criança, e isso se fundamenta nos pilares da educação, nos 4 pilares que Jacques Delors nos apresenta, nos aponta. No pilar aprender a viver juntos, aprender a conviver. Podemos aprender a ser, aprender a conviver, e o aprender a conviver, ele vai nos trazer uma riqueza de conhecimento muito grande, pois ele envolve a cooperação em projetos, onde eu tenho a inclusão desses temas transversais da educação ambiental. Nós podemos destrinchar e abranger os temas ambientais em vários eixos: ética, ecologia, cidadania, saúde, diversidade cultural. Então, em todos os ambientes, em todas as áreas de conhecimento humano, nós podemos inserir temas ambientais e podemos educar o indivíduo, independente da faixa etária em que ele está. E também podemos fazer a integração do adolescente e da criança educando o adulto e do adulto educando a criança e o adolescente. Essa cooperação na educação ambiental para a formação de uma consciência planetária é extremamente importante. E principalmente nos adultos, nós vamos ver que os projetos, os estudos de caso, ou seja, a abordagem dos temas ambientais através de notícias, de fatos, de ocorrências, de problemas ambientais na sua região ou no seu trabalho, ela vai ser mais efetiva para que esse adulto ele compreenda as questões ambientais. Pois nós vamos ver que no ambiente de trabalho e nas mídias há uma educação informal, não formal, mas ela não deixa de integrar e de complementar a educação formal que as crianças e os adolescentes receberam, e também ela exerce papel fundamental para os adultos que não tiveram a oportunidade de desenvolver educação ambiental no período escolar básico. Nós vamos ver que os planos municipais de saneamento, de coleta de resíduo, de drenagem de água, ou seja, dos assuntos que envolvem o meio ambiente, eles são importantes também para a educação ambiental. Nós vamos ver que o trabalho da segurança do trabalho, da CIPA, das comissões, dentro das empresas, das associações, também são fontes educadoras para temas ambientais, pois nós temos que ter um ambiente seguro e preservado para o trabalhador e para também garantir a nossa qualidade de vida. Nós vamos ver que nas empresas a questão ambiental está cada vez mais presente, seja ela com o selo verde, o marketing verde, como a Natura, por exemplo, que é um exemplo de empresa brasileira que conseguiu unir preservação ambiental, valorização da cultura das comunidades que fazem a extração, identificação dos nossos recursos, pois os produtos são todos brasileiros, e desenvolvimento econômico, unindo e dando uma identificação de uma empresa brasileira. Quando nós vemos os produtos da Natura e o marketing que a Natura desenvolve em cima dos seus produtos, há um apelo de identificação, de valoração da nossa cultura, dos nossos recursos naturais, mantendo o nosso desenvolvimento econômico. Os programas de 5S e as certificações de ISO 14000, 14001 validam a educação ambiental, pois as empresas precisam se qualificar, qualificar o seu processo produtivo para que o seu produto tenha um diferencial ambiental. Então, tudo isso, toda essa vivência faz com que o adulto aprenda a educação ambiental e que ele possa também educar o seu filho,
educar no seu meio social. Há uma troca da educação ambiental em vários níveis, e isso que é o importante, e é isso que precisa ser fortalecido na educação ambiental. Para finalizar, gostaria de deixar aqui que todos nós somos educadores, formais no ambiente escolar ou informais no ambiente do trabalho e na sociedade. Nós aprendemos juntos e somos responsáveis para a evolução da nossa consciência ambiental. Muito obrigada!